que vai acontecer com um político que falar sobre as inúmeras ligações da esquerda com o crime organizado? Ora, censura e processo. Mas que interessante, né? Uma investigação permanente, como se não bastassem os inquéritos ilegais, que são eternamente prorrogados, eles decidiram agora criar a figura do inquérito permanente. E como todo regime autoritário, obviamente eles dizem que a queda da lei é para sua proteção. Afinal, o objetivo do inquérito permanente seria criar uma equipe de dedicação exclusiva, de atuação permanente, para produzir inteligência contra organizações criminosas, o que poderia ser maravilhoso. Mas a gente não nasceu ontem. Então, observem que coisa interessante. Quem é que deu ao Supremo Tribunal Federal a prerrogativa de criar uma equipe dentro da Polícia Federal e dizer qual será o trabalho dentro da equipe? Porque, até onde eu sei, né, esse tipo de coisa deveria caber ao diretor-geral da Polícia Federal e, consequentemente, indiretamente, ao presidente da República. A Polícia Federal deveria ser um órgão do Poder Executivo, mas agora nós temos uma Polícia Federal debaixo do Alexandre de Moraes tratando de inquéritos políticos da direita, e agora nós temos uma Polícia Federal destacada debaixo do Alexandre de Moraes tratando do assunto das drogas, do narcoestado. E tem a ver com o que eu sempre digo no Brasil: não existe mais poder executivo, legislativo, judiciário, nada disso. Existe Alexandre de Moraes, existe o Supremo Tribunal Federal, comandado, de fato, pelo Alexandre de Moraes, mandando no resto. Mas não é nem esse o ponto principal, acredite, porque eu cheguei a ver uma notícia da Gazeta do Povo dizendo que o Alexandre de Moraes estava sendo muito duro com o tráfico, teria uma postura... Alguém, a essa altura do campeonato, acha que, de fato, o Supremo Tribunal Federal está preocupado com o combate ao crime organizado? Nas últimas semanas, eu passei aqui inúmeras manchetes de ministros do STF soltando traficantes. A gente sempre cita aqui o caso do André do Rep, um dos líderes do PCC. Ontem nós cobrimos aqui a reunião frustrada que o Alexandre de Moraes teria com a ONG da advogada do tráfico, que defende Marcinho VP. Na semana passada nós relembramos o Flávio Dino, agora ministro do próprio Supremo Tribunal Federal, entrando no Complexo da Maré com a maior tranquilidade. São vários fatos. E diante desses fatos, eu me pergunto se a essa altura do campeonato alguém aqui acha que o STF está realmente preocupado com crime organizado ou com narcoterrorismo? O que traz um terceiro ponto que foi levantado, muito bem levantado, pelo jurista André Marcília. Lembrem-se que toda essa discussão está acontecendo agora envolvendo o Alexandre de Moraes, as operações policiais do Rio, as investigações sobre as condutas dos policiais, etc., só estão acontecendo porque o Fachin, presidente do STF, deu um somebody love, o mesmo Fachin que era titular dessas ações, e em vez de atribuir a relatoria da ADPF das favelas para Carmen Lúcia, como integrante mais antiga do STF, ele atribuiu ao Alexandre. Desde então, o Alexandre, que já era dono, lembrem-se, de todas as principais pautas do Brasil, e não podia ser nada decidido sem ele. Ele se tornou o dono da pauta da segurança pública. E o Marcília, o doutor Marcília, traz um ponto interessante de qual seria o intuito. Se não é a bondade do coração do Alexandre, qual seria o intuito da criação desse inquérito permanente? Vejam, o Alexandre é o relator da ADPF das favelas, somente seria enquanto o Lula não indica um novo ministro ao Supremo Tribunal Federal. Quando isso acontecer e o Senado aprovar a nomeação, tomara que nunca aprove, mas digamos, o novo ministro assumiria de maneira definitiva a ADPF das favelas e o imperador perderia, portanto, o controle dessa pauta. Nesse sentido, o inquérito permanente ia servir como um mecanismo para manter o Alexandre nessa posição, que ele possa tomar decisões relacionadas à segurança pública e ao narcoterrorismo de forma permanente.
O inquérito seria, então, nada além de uma justificativa fajuta para que toda essa discussão continue nas mãos e sob a autoridade do pseudo-juiz e do imperador do Xandaquistão, Alexandre de Moraes. E os efeitos disso vão muito além de convocar o Cláudio Castro para a reunião, de quase receber ONG de advogado do tráfico e tal. Vocês se lembram de qual foi o meu palpite nos programas dessa semana sobre qual seria a pauta mais importante das eleições do ano que vem? Justamente, a segurança pública. Agora, imaginem uma eleição em que o tema principal é a segurança pública e onde o Alexandre tem um inquérito aberto e permanente exatamente sobre esse tema. Façam essa conta. O que vai acontecer com um político de direita que falar que o PT é o partido dos traficantes? O que vai acontecer? Ora, por exemplo, o que aconteceu com o Nicolas, onde o judiciário mandou ele apagar o post falando isso sobre o PT. O que vai acontecer com um político que falar sobre as inúmeras ligações da esquerda com o crime organizado? Ora, censura e processo. O que é que vai acontecer com um candidato que falar que o Lula é um ferrenho apoiador de um traficante, um narcoterrorista internacional, Nicolás Maduro? Censura e ameaça de ineligibilidade. Pelo amor de Deus, vejam para que serve este novo inquérito permanente do Supremo Tribunal Federal nas mãos de Alexandre de Moraes. Assim como o inquérito das fake news nunca foi para combater notícias falsas, o dos atos democráticos nunca para combater os atos democráticos, os das milícias digitais nunca para combater milícias digitais, o inquérito das facções não será para combater as facções. Será para combater você. Você que as critica. E nós vamos continuar aqui, contra tudo e contra todos, falando para as pessoas caírem na real e entenderem as conexões internacionais do tráfico. É um assunto que eu vou começar a explorar, inclusive, sob perspectiva americana. Quero entrevistar pessoas a esse respeito. É realmente algo que vale a pena um pouco mais de dedicação. Mas é importante que você abra o olho e abra o olho para o fato de que você será censurado. E eu vou continuar falando o que tiver que falar, vão derrubar minhas redes, já estou cascudo nesse sentido. Jamais haverá ordem de justiça para eu retirar comentário dizendo que o PT é o partido do tráfico. Jamais haverá. Jamais. Eu não aceito esse tipo de intromissão na minha liberdade de expressão. Eu digo aqui que o PT é o partido do tráfico e vou continuar repetindo e estou dizendo aqui por que o PT é o partido do tráfico. Vou falar, inclusive, agora. Ora, como posso fazer isso quando nós temos uma pauta, que eu vou entrar daqui a um minuto, onde o Lula vai prestar solidariedade a um narcoterrorista internacional? As sanções de vista aos ministros do STF e a Magnífica do Alexandre estão aí. Pela primeira vez o jogo virou. Isso aconteceu porque muita gente me apoiou. Se você quer que eu continue nessa luta, a hora é agora. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie ou use o link na descrição. Com pouco mais de $5 por mês, você vira meu apoiador. E com 49, entra para o grupo dos patronos Gold. Eu vou fazer muito mais se eu tiver você junto comigo. Apoie agora.